Desde a infância, Tim gostava muito de livros, especialmente sobre religião. O seu avô o ajudou a colecionar livros sobre religiões diferentes, e um de seus livros favoritos era o Lar Adventista. Esse livro levou a questionar alguns ensinamentos de sua crença. Certo dia, conversando com seu avô, algumas perguntas surgiram. Tim queria saber por que os cristãos guardavam o domingo, sendo que na Bíblia diz que Deus abençoou o sétimo dia. E por que ele tinha que confessar seus pecados a um homem quando na Bíblia diz que devemos confessá-los a Deus? Mas, em vez de responder às perguntas, seu avô doou todos os livros para uma loja que vendia livros de segunda mão. Tim ficou muito triste. Então, Tim foi levado para a escola militar, onde sua vida se tornou uma montanha-russa de abusos e problemas de comportamento. Tudo isso o levou ao tribunal juvenil e à escola reformatória. Quando ele saiu, tentou viver com o pai, mas a vida não melhorou e Tim se viu sem casa, passando a viver nas ruas. Ele dormia em abrigos ou nas ruas e procurava qualquer coisa que pudesse encontrar no lixo. Revirando o lixo, ele encontrou um exemplar do livro O Lar Adventista. Enquanto folheava as páginas do livro, encontrou um recorte de jornal e reconheceu. Esse era o livro de Tim. Após todos esses anos, ele reencontrou o seu livro. Tim olhou em volta e percebeu que estava no estacionamento da mesma loja que seu avô tinha doado os livros. Ele ficou convencido que Deus estava usando esse livro para chegar até ele. Um dia, enquanto trabalhava como voluntário em um local para pessoas sem teto, Tim encontrou uma pessoa bem triste e ofereceu um biscoito. Ela aceitou e ficou muito feliz. Então os dois começaram a conversar e se tornaram amigos. Tim ouviu compreensivamente enquanto Tina lhe contava sobre a sua vida difícil, que a deixou incapaz de confiar nas pessoas. Mas Tina tinha medo de se comprometer e depois perdê-lo, como tinha acontecido com os outros antes. Porém, viveram juntos nas ruas por 6 anos, até que finalmente Tina aceitou se casar com Tim. O casal começou a vida de casado vivendo nas ruas. Tim partilhou com Tina sua fé em Deus, que ansiava por Deus. Os dois estudaram a Bíblia juntos, mas Tina não conseguia entender o livro do Apocalipse. Certo dia, uma mulher deu um folheto para Tina. Ela disse que um dia poderia precisar. Tina ficou emocionada ao ler o título, Aprenda as Profecias do Apocalipse. Ela logo pensou que Deus queria que ela lesse isso. Tina e Tim participaram do seminário sobre Daniel e Apocalipse. Quando eles ouviram o orador desvendando os mistérios da profecia bíblica, Tina percebeu que o livro não era misterioso, afinal. Eles receberam um convite para participar do culto na igreja adventista próxima. Tim queria ir, mas Tina não tinha certeza. Tina já tinha ouvido falar que os adventistas eram estranhos, mas concordou em ir. Mas ela disse que eles não iam convencê-la. No primeiro sábado, quando entraram na igreja, Tina foi cautelosa, mas os membros da igreja os acolheram calorosamente. O amor que eles sentiam e o maravilhoso culto convenceram Tina e Tim que Deus tinha chamado para essa igreja. Eles se sentiram em casa. Tina e Tim receberam estudos bíblicos com um casal da igreja e suas vidas começaram a mudar. Eles tinham encontrado sua igreja e foram aprovados no programa de habitação do governo. Finalmente, já não eram mais sem teto. O casal continua a jornada com Deus para encontrar formas de partilhar sua fé com os outros. Tina faz chapéus, luvas, cachecóis para dar às pessoas, criando oportunidades para falar sobre Deus. Eles encontraram alegria trabalhando em sua igreja e fazendo parte do ministério do lar dos idosos. Para conduzir Tina e Tim, Deus usou coisas simples, um livro na lata do lixo, biscoitos e um convite para o seminário do Apocalipse. Deus pode usar qualquer coisa.